Nação Azul. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. E preparem-se porque o que aconteceu nas últimas horas vai deixar todo o cruzeirense de queixo caído. Sim, você ouviu corretamente. Informações que acabaram de ser divulgadas estão movimentando completamente os bastidores do clube e prometem mudar os rumos da Raposa nesta temporada. Mas antes de entrarmos no assunto principal que está deixando todo mundo absolutamente enlouquecido, precisamos falar sobre o momento que aconteceu e que já está gerando uma enorme repercussão em todo o futebol mineiro. Você já imaginou ver um dos maiores ídolos do nosso time, aquele jogador que chegou com pompa e circunstância, que carrega consigo anos de experiência e títulos importantíssimos na carreira, se manifestando publicamente sobre erros cometidos em campo? Pois é exatamente isso que aconteceu recentemente e as declarações estão pegando fogo nas redes sociais. As declarações vieram carregadas de sentimento, de indignação e principalmente de um alerta importantíssimo para todo o elenco celeste. Vamos começar então pelo que já está na boca do povo e que gerou uma repercussão gigantesca nas últimas horas. Estamos falando do Clássico Mineiro que aconteceu na Arena MRV e que terminou de uma forma que nenhum cruzeirense esperava. Sim, aquele jogo que parecia que seria uma festa azul, que começou da melhor maneira possível com a Raposa abrindo o placar e fazendo a torcida celeste sonhar com uma vitória épica em pleno território rival. Mas como o futebol é imprevisível e cheio de reviravoltas, o que parecia ser um domingo glorioso acabou se transformando em frustração. E foi justamente após esse resultado devastador que vieram as declarações que estão movimentando todo o ambiente cruzeirense. Um dos principais jogadores do elenco resolveu abrir o jogo e falar claramente sobre o que aconteceu dentro das quatro linhas. Estamos falando de Cássio, o goleiro que chegou ao Cruzeiro cercado de expectativas enormes, com currículo recheado de conquistas e que rapidamente se tornou uma das principais lideranças do grupo. E o arqueiro celeste não mediu palavras ao analisar a dolorosa derrota no clássico. Suas declarações foram diretas, sem rodeios e principalmente carregadas de um sentimento de responsabilidade que todo torcedor gosta de ver em seus ídolos. Cássio foi enfático ao apontar os erros que culminaram na virada sofrida pela Raposa. Segundo o goleiro, a equipe começou o segundo tempo de forma completamente diferente do que havia apresentado na primeira etapa. Enquanto nos primeiros 45 minutos o jogo foi equilibrado e disputado, no retorno do intervalo a Raposa apresentou um ritmo abaixo do esperado. E foi justamente nesse momento de fragilidade que o adversário aproveitou para buscar a virada. O camisão celeste deixou claro que erros como os cometidos naquela partida simplesmente não podem se repetir, ainda mais em um confronto direto como um clássico mineiro. A mensagem foi direta. É preciso manter a concentração, a intensidade e principalmente a organização tática durante os 90 minutos completos. Não adianta fazer um bom primeiro tempo se no segundo a equipe vai desorganizar e permitir que o adversário tome conta do jogo. Mas Cássio não ficou apenas nas críticas. O experiente goleiro também trouxe uma perspectiva de futuro e de recomeço. Ele reconheceu que estamos no início da temporada, que a equipe ainda está em processo de ajuste e que os erros fazem parte desse momento de adaptação. No entanto, deixou claro que o grupo precisa aprender rapidamente com os equívocos cometidos para que eles não se transformem em um padrão ao longo da competição. E tem mais. O arqueiro celeste também falou sobre a sequência de resultados negativos que o Cruzeiro vinha acumulando antes do clássico. Foram 2 derrotas consecutivas que deixaram a torcida preocupada e que aumentaram ainda mais a pressão sobre o elenco. Para Cássio, a melhor forma de responder a esse momento delicado é dentro de campo, com trabalho, dedicação e principalmente com vitórias que devolvam a confiança ao grupo. O goleiro fez questão de projetar o próximo compromisso da Raposa, que será nada menos que a estreia no Campeonato Brasileiro. E olha que estreia, hein? O Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo, um dos times mais fortes do país atualmente, fora de casa. É um desafio enorme, mas que pode servir como ponto de virada para a temporada celeste. Cássio deixou claro que o time está focado em buscar a vitória nesse confronto para iniciar bem a caminhada no Brasileirão e recuperar a moral após os tropeços recentes. Mas um momento específico do jogo contra o rival chamou ainda mais atenção nas declarações do goleiro. Estamos falando do lance final da partida, aquela oportunidade clara que poderia ter resultado no gol de empate da Raposa. Praticamente embaixo da trave, com o gol escancarado, o atacante Arroio desperdiçou uma chance que parecia impossível de não converter. O lance foi tão impressionante que o próprio jogador saiu do gramado visivelmente abalado emocionalmente, chorando pela oportunidade perdida. Cássio fez questão de se manifestar sobre esse momento e demonstrar apoio ao companheiro de equipe. O goleiro destacou que Arroio é um atleta extremamente dedicado, que veste a camisa do Cruzeiro com muita entrega e comprometimento. Segundo Cássio, a frustração faz parte do futebol e todos os jogadores,
seja o goleiro quando toma um gol ou o atacante quando perde uma chance, sentem esse peso da responsabilidade. Mas o mais importante é que todos continuem trabalhando e mantendo comprometimento com a instituição. Essas palavras de Cássio demonstram não apenas sua maturidade como jogador, mas principalmente sua capacidade de liderança dentro do grupo. Em momentos de crise, ter atletas experientes que sabem conduzir a situação e manter o vestiário unido é fundamental. E o goleiro tem mostrado que possui exatamente esse perfil que o Cruzeiro tanto precisa neste momento de reconstrução. Mas agora vamos ao que realmente está deixando a nação azul absolutamente empolvorosa. Porque o que aconteceu dentro de campo e as declarações de Cássio são apenas uma pequena parte de tudo que está movimentando o clube neste momento. Prepare-se porque o que vou te contar agora vai fazer você entender porque este é um dos momentos mais importantes da temporada para o Cruzeiro. O jogo na Arena MRV foi realmente um espetáculo à parte, mas não pelos motivos que o torcedor celeste gostaria de lembrar. Caio Jorge havia colocado a Raposa na frente do placar ainda no primeiro tempo, aproveitando uma falha da defesa adversária após cruzamento de Kaique. O gol parecia ter colocado o Cruzeiro no caminho da vitória, mas o roteiro mudou completamente na segunda etapa. Logo no início do segundo tempo, Bernardi deixou tudo igual e recolocou o rival de volta na partida. A partir dali, o jogo ganhou contornos completamente diferentes e a pressão sobre a defesa celeste aumentou consideravelmente. E foi então que aconteceu o lance que definiu o confronto e que vai ficar marcado na memória de todos que estavam presentes naquele estádio. Hulk pegou a bola na intermediária, avançou com categoria, cortou para dentro deixando a marcação para trás e soltou uma pancada simplesmente sensacional da entrada da área. A bola foi direto no ângulo de Cássio, que nada pôde fazer diante da precisão do chute. Foi o 10º gol do camisa 7 contra o Cruzeiro, consolidando a Raposa como sua maior vítima com a camisa atleticana. Um golaço que decidiu o clássico e garantiu a primeira vitória do rival em 2026. Com esse resultado, o Cruzeiro perdeu a liderança do Grupo C do Campeonato Mineiro. A equipe celeste agora soma 6 pontos, ficando 2 atrás do Norte, novo líder da chave. É uma situação que preocupa, mas que ainda está longe de ser desesperadora. O campeonato estadual ainda tem muitas rodadas pela frente e há tempo suficiente para a Raposa se recuperar e buscar a classificação para as fases finais. Mas o que realmente importa agora, e aqui vem a informação que está deixando todo mundo alucinado, é o que vai acontecer daqui para frente. Porque o Cruzeiro está prestes a iniciar sua jornada no Campeonato Brasileiro, a competição mais importante do calendário, aquela que todos os torcedores esperam ansiosamente. E a estreia não poderia ser mais desafiadora e empolgante ao mesmo tempo. O compromisso será contra o Botafogo, fora de casa, em um confronto que promete testar imediatamente o poderio da Raposa nesta temporada. É um jogo que vai mostrar se o time comandado por Tite está realmente preparado para brigar pelos objetivos traçados pela diretoria. E olha, quando falamos em objetivos, estamos falando de coisas grandes. Muito grandes mesmo. As movimentações nos bastidores indicam que mudanças significativas podem estar a caminho. O ambiente interno está efervescente e nos próximos dias podemos ter novidades que vão surpreender positivamente toda a torcida celeste. Há conversas avançadas, negociações em andamento e principalmente um planejamento muito bem estruturado para fazer do Cruzeiro um verdadeiro protagonista nesta temporada. Tite está trabalhando intensamente para ajustar a equipe e corrigir os problemas que foram evidenciados nos últimos jogos. O treinador sabe que não há tempo a perder e que os resultados precisam aparecer rapidamente. A pressão é grande, as expectativas são enormes e o torcedor está ansioso para ver a Raposa voando alto novamente. Então, Nação Azul, agora que você já está por dentro de absolutamente tudo o que aconteceu e principalmente do que está por vir, não deixe de se inscrever no canal Diário da Raposa. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização, porque vamos trazer todas as novidades em primeira mão. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. O que você achou das declarações de Cássio? Você acredita que o Cruzeiro vai se recuperar rapidamente? Qual é a sua expectativa para a estreia no Brasileirão? Comenta aqui embaixo e vamos debater juntos sobre o futuro da nossa Raposa. Vamos juntos, Cruzeiro!